tarde a todos. A todos a quem eu posso ver e a quem eu não vejo, mas eu sei que está cheio dele. Hoje eu vou... Na realidade, não era sobre isso que eu ia conversar. Era sobre as leis, algumas das leis do Livro dos Espíritos. Mas aconteceu um negócio comigo que me induziu a mudar totalmente o tema. Então eu vou falar sobre o bem e o mal sofrer. Tá? O bem e o mal sofrer, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, que ocupem tronos, quer jazam sobre a palha, ou enfim, aqueles que vivem bem, ocupem tronos, ou jazam sobre a palha, aqueles que se encontram na situação de dor, sofrimento, desalento. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. Não é só rezar, só pedir. É o vivenciar o que nós estamos rezando e é realmente vivenciar a fé que nós acreditamos que nós tenhamos. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado a forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Bem-aventurados os aflitos, significa então que eu sofro, eu tenho dores da alma, eu tenho dores do espírito, eu tenho dores do corpo, eu sofro, eu tenho aflições, eu tenho tristezas, eu tenho amarguras. Então, por ter tudo isso, estou ao mesmo tempo esperando a recompensa que Deus nos dará, o reino dos céus. Será que é isso mesmo que significa bem-aventurados os aflitos? Será que só os que sofrem é que têm direito de serem consolados, de receberem as graças de poder entrar no reino dos céus? Vamos por um lado, vamos pensar de um novo jeito. Nós acreditamos que somos espíritos. No momento eu estou, Regina, no momento você está. Fala seu nome. Renata. No momento a senhora está, fala seu nome. Fala seu nome, por favor. Lúcia. Qual é o seu nome? Itaíudes. Itaíudes. Itaíudes? É. Você? Silvana. Isaías. No momento estamos com todos esses nomes, um diferente dos outros. Certo? Mas seguindo uma linha, em outras, no passado, é o mesmo espírito, estando com outros nomes, estando com outros corpos e estando com outros sofrimentos. No futuro, nós, seguindo a linha, estaremos o mesmo espírito com outros nomes, outros sofrimentos, outras vivências. E no momento estamos aqui, estando Regina e estando cada um de vocês aqui. Em toda essa nossa linha, nós sofremos, nós choramos, nós amarguramos, sentimos dores, seja no passado, seja no futuro, que também vamos passar por tudo isso, e seja no agora, onde estamos. Ou seja, sofrimento é inerente a qualquer ser vivente.
esteja onde ele estiver, esteja em que vida estiver, esteja em que época estiver. É que eu não trouxe o meu celular, mas deixa eu ver se eu lembro. Eu transcrevi um vídeo do Arthur Valadares. Não sei se você já ouviu falar dele. Eu gosto muito dele, Arthur Valadares. Ele parece o filho do Haroldo, só que mais novo. Mineiro também. E nesse vídeo, ele fala assim que existem alguns historiadores que na tradução do Evangelho, o nosso Evangelho ele foi traduzido da língua grega. E no grego eles usaram a palavra, eu não vou dizer ao certo a palavra, eu não sei como escrever, eu escrevi como se lê, Makarion, que no grego seria o significado, ou seja, a tradução para o português de bem-aventurados. Só que Jesus, na época, não falava grego. Jesus falava aramaico. E algumas vezes hebraico. Então, segundo esses historiadores, a tradução que mais talvez caiba em um lugar de Macários, essa palavra em grego, seria uma palavra hebraica, que seria uma derivação do verbo asher. Tá? Gente, eu não consegui achar nada escrito, eu só estou transcrevendo o que eu escutei do vídeo do Arthur Valadares. E na realidade, esse verbo asher em hebraico significa, no português, perseverar, dar continuidade, seguir em frente, seguir adiante. Então, talvez uma tradução que caiba bem, em vez de bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados, ou seja, se darão bem no final aqueles que sofrem, ser uma tradução que talvez a gente possa até compreender melhor e usar melhor no nosso dia a dia aflitos, sofredores, perseverem, continuem a viver, vivam o seu sofrimento, que é inerente ao homem. A partir do momento que estamos vivos, somos seres viventes, nós temos coisas boas, coisas ruins acontecendo no nosso cotidiano. Então, vivam o sofrer, vivam o não sofrer, a alegria, mas continuem vivendo. Não estacionem, não esperem sentados o mau tempo passar. Não, continua vivendo mesmo com chuva, mesmo com dor. É aqui que eles falam, do bem sofrer. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos nós que nos encontramos, não só na terra, em todos os homens, ocupem tronos ou vivam na palha, eles sofrem. Então, agora, mas poucos sofrem bem. E o que é exatamente esse sofrer bem? É essa tradução do hebraico desse verbo. É viver o sofrimento, mas aprender a viver bem esse sofrimento. Você terá que passar por ele, independente se você quer ou não. Independente se for um sofrimento voluntário ou involuntário. Involuntário, de repente, acontece um cataclismo, um terremoto, uma coisa que você não tem como mudar, você não tem como segurar. Acontece e você vai viver aquilo. Agora, existem aqueles voluntários, que no caso, por exemplo, eu me uso muito como exemplo. Eu sou fumante. É o sofrimento voluntário meu. De repente, esse sofrimento voluntário, ele pode ser material ou moral. Material, no meu caso, de ser fumante. Eu estou agredindo o meu corpo. Eu vou causar um sofrimento para mim mesma. Um sofrimento moral, se eu sou uma pessoa inescrupulosa, se eu
sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa rancorosa, coisas que eu faça de uma moralidade mais, um nível mais inferior, que afetem as outras pessoas, afetam a mim mesmo. Isso vai trazer também o sofrimento. Isso é viver o mal sofrido. Por que eu estou falando sobre isso, na realidade? Domingo retrasado eu passei mal, fui parar no hospital. Tá? E eu sou aquele tipo de pessoa que eu sempre amei o inverno e odiava o verão. Eu sempre passava muito mal no verão, então eu sempre gostei do inverno. Mas de 8 anos para cá, eu comecei a ter medo dessa estação. Comecei a ter medo do inverno. Aconteceu um caso, que foi quando sucedeu a doença da minha irmã, o desencarne dela, que foram 2 meses muito pesados. Em relação a tudo, em relação à parte da doença dela, em relação a tudo que mexia com isso. Então, está terminando o mês de maio, até o mês de início de agosto, para mim, há 8 anos, é um tormento. Eu tenho pavor, eu tenho medo dessa estação. Sério. Por ser inverno, por ser a época que aconteceu tudo. E estava eu no hospital, frio que estava. E não estava legal mesmo. Aí eu preparei e pensei assim, entre um exame e outro, né? Aí eu pensei assim, gente do céu, né? Eu sempre gostei do inverno, agora eu odeio essa estação. Quer dizer, eu estou jogando a minha raiva numa coisa que não tem nada a ver. Nessa hora, simplesmente, veio um filme na minha cabeça, mas super rápido. E esse filme passou vários acontecimentos ruins e bons durante todo o período da minha vida, todos os meses, todas as estações, tá? Da morte do meu pai, da minha mãe, que foi em períodos diferentes, de coisas boas, do meu casamento, de quando eu me formei, enfim, coisas que me faziam bem e que me faziam tristes, independente da estação ou do mês do ano. E culminou com o acontecimento mais feliz da minha vida, que foi o nascimento do meu filho. E ele nasceu justamente no mês de junho, 29 de junho de 2001, há 24 anos atrás. Aí eu parei para pensar, eu falei, gente, como é que pode, né? O bem e o mal sofrer. Por isso que eu estou falando para vocês, porque eu me senti o próprio exemplo disso. Há 24 anos atrás, não que eu tivesse esquecido a data do aniversário do meu filho, não. Eu esqueci a sensação boa, alegre, amorosa, de quando eu tive ele. E no lugar dessa sensação, eu coloquei a sensação triste, amargura, da sensação de quando eu perdi, e os acontecidos com a minha irmã. Então, eu simplesmente vivenciei por 8 anos. Passou, foi há 8 anos atrás, passou. Mas eu continuei vivenciando, ampliando essa dor, esse sofrimento por 8 anos. A ponto de sobrepor ao mais belo sentimento que eu tinha, que era a dor, que era o nascimento do meu filho. Então, gente, o mal sofrer não é só você reclamar, você não aceitar o que você tem que passar. É você continuar vivendo ele num ciclo vicioso, num vício, você transformar ele em vício. Muitas vezes pode até falar, isso é vitimação. Não, é um vício. Você se vicia em tudo, até eu sofrer. Eu consegui o bem sofrer. Quando eu tive meu filho, foi uma gestação meio tumultuada, por problemas de saúde mesmo. Tive que correr às pressas para a mesa de cirurgia por causa de uma possível eclâmpsia. Quando ele nasceu, por causa dessa cirurgia, eu tive muita aderência. Então eu senti muita dor abdominal, sinto até hoje.
não tenho a cicatrização legal. Então, foi difícil? Foi. Mas eu vivi bem esse sofrimento. Eu estava ali como filho. Em compensação, há 8 anos atrás, eu continuei vivendo mal esse sofrimento. Então, a gente tem que ter noção que a gente é inerente a qualquer ser vivente. Tudo na nossa vida pode doer para mim e para você. De repente, não seja tão forte assim a sensação, o envolvimento com essa dor. Mas então, tudo, e eu acho que é a principal forma de caridade que a gente tem com os nossos irmãos. Aprender a aceitar o sofrimento deles, a forma como eles encaram isso, lógico, procurando ajudar, mas não ser pejorativo. Porque nesses 8 anos eu não tinha que me dar noção, mas você acaba escutando muita coisa que você não consegue lidar. Você tem que parar com isso. Gente, é o que eu falei, era um vício. Eu não conseguia me sair desse círculo vicioso. Eu só me dei conta mesmo há 2 semanas atrás. Por isso que eu falei que eu tinha que mudar. E eu tinha que falar isso porque eu acho que eu estou me colocando como exemplo. E é uma forma de eu chegar e colocar realmente uma pedra em cima de tudo isso. E interessante que eu sou uma pessoa muito musical, tá? Eu não assisto televisão, a televisão de casa virou monitor do computador do meu filho. Mas a primeira coisa que eu faço quando eu saio, acordo, vou para o banheiro, escovar os dentes e tal, vou para a cozinha, ligo o notebook e coloco no YouTube em músicas. E fico escutando música de tempo. É lá que eu vejo minhas palestras, é lá que eu escuto música, enquanto eu vou fazendo as coisas. E quando eu vou deitar, desligo e vou para o quarto. E durmo. E olha, desde domingo, 2 semanas que eu estou com 2 músicas na cabeça. Inclusive, quando eu estava sentada montando isso daqui, 2 músicas na cabeça. Uma delas, aqui as fotos dos cantores, o cabelo mais curto é o Dinho Ouro Preto, que ele é do Capital Inicial, e o cabelo comprido, o Lenine, que quando ele canta essa música, Não Olhe Para Trás, eu amo de paixão. Eu não vou cantar, eu só vou ler. Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. Se eu falar para vocês que eu estou com essa música na cabeça, essa e a outra, ainda hoje, direto, eu estava tomando banho e eu estava cantando. Dá direto. Eu acho que enquanto eu não falar isso. A outra música, vocês vão ver que eu sou bem eclética, tá? É a música Anjos, para quem tem fé. Marcelo Falcão. De uma banda, o Rapa, não existe mais essa banda. O Capital Inicial, ele é tipo um punk rock. Esse aqui já é um rock reggae, tá? Mas também gosto de beber, tá? Gosto de Em algum lugar, para relaxar, eu vou pedir para os anjos cantarem por mim. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. Se você não aceita o conselho, te respeito. Resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Se você não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, para te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente, em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Volte a brilhar, um vinho, um pão e uma reza, uma lua e um sol, sua vida, portas abertas. Obrigada, gente, por vocês me darem essa chance de eu poder
expurgar 8 anos de sofrimento, que realmente eu estava realmente precisando disso. E agora a gente vai começar as nossas